Então, vamos para a nossa última parte da aula de hoje, 4 de maio. Agora a gente vai ver uma coisa super importante. Depois de tudo que a gente já viu, mas pegando as classes gramaticais, que é a parte da morfologia, os termos da oração, que é a parte da sintaxe ou sintaxe, as duas maneiras de falar são corretas. A gente vai pegar uma classe gramatical específica, que é a conjunção, que a conjunção serve para ligar as orações. Oração, toda frase que tem verbo. Então, a gente vai ver a distinção entre as conjunções coordenativas e subordinativas, porque isso vai dar entrada ao estudo depois das orações. Estou fazendo um estudo com vocês, que o português é assim, sequencial, fica mais fácil. Então, o que a gente tem que entender? E aí a Banca La Salle cobra conjunções, cobra orações. Nós não vamos nos preocupar com isso nesse momento, apenas em dar uma olhadinha nas coordenativas e nas subordinativas, que tem a ver, primeira parte das coordenativas aqui, né? Elas vão ligar orações coordenadas. O que são orações coordenadas? São orações independentes, que têm um sentido completo, está escrito aí, mas que podem ser entendidas separadamente. Então, nesse exemplo aí, aqui, tá? Eu vi o Pedro na praia e conversei com ele. Quantas orações eu tenho? Se oração é toda frase que tem verbo, aqui nós temos o verbo ver e aqui nós temos o verbo conversar. Então, nós temos duas orações. Elas são coordenadas porque se eu separá-las, eu vi o Pedro na praia, conversei com ele. As duas orações fazem sentido, por isso que elas são coordenadas. Elas são ligadas pelo sentido porque tem uma ligação entre mim e o Pedro, de vê-lo na praia e conversar com ele. Olha que português apurado de Laguelbe, né? E aí nós temos cinco tipos de conjunções coordenativas. E o importante aí é gravar o que elas expressam, o que elas significam, porque elas servem para ligar as orações e dar um sentido. Sempre relacionado, continuando com eu vi o Pedro na praia e conversei com ele. Se eu dissesse só eu vi o Pedro na praia, ok, era uma coisa. Mas além de ver o Pedro na praia, eu conversei com ele. Esse e, então, acrescenta à primeira oração, que são duas orações coordenadas, uma ideia de soma, pois foi feita outra ação em cima, adição ou soma. E aí nós temos alguns exemplos de conjunções que são coordenativas, aditivas. O e está aqui. O nem poderia ser não vi o Pedro na praia, nem conversei com ele. Liguei para minha mãe, bem como perguntei como ela estava. Não só eu te amo, mas também te desejo toda a sorte do mundo. Então, notem que aí são aditivas. Aqui são exemplos. Aqui onde tem 3 pontinhos, é um não só. Você pode fazer uma oração começando com não só ou mas também. Ou poderia ser só, gosto muito daquele cantor, mas também das suas convicções, tá? Então lembrem, aditiva, adição. As adversativas, elas expressam uma oposição, uma coisa contrária. As adversativas são muito cobradas em provas, nos simulados que eu faço com vocês. Tem muita questão adversativa. A Banca La Salle gosta muito da adversativa. Já vou dizer assim que a alternativa é muito difícil cair.
Mas a adversativa eles cobram muito. Conclusiva, explicativa, aditiva. Mas vocês têm que saber que, lembrar que assim, mas porém, contudo, entretanto, todavia, embora, no entanto, não obstante, o embora não está aqui, mas vocês acrescentem, tá? Olha só, meu irmão aceitou o novo emprego. Bom, se o cara aceitou o novo emprego, era para ele estar uhul! Mas não, ele tá assim, né? Meio broxa, tá? Então a gente tem um sentido de oposição, uma coisa contrária. Era a mesma coisa se eu dissesse: ganhei na Mega Sena, porém estou pensando em tirar a vida. Tenho tudo que quero, contudo não sou feliz. Compreendem que é uma ideia de oposição? A Banca La Salle gosta muito de cobrar as adversativas assim, das conjunções abaixo, todas são adversativas, menos, né, ou todas expressam oposição, menos, e geralmente eles gostam muito de colocar a opção portanto lá no meio das adversativas, e portanto é conclusiva, a gente já chega lá. Mas terceiro caso das coordenativas, alternativa, é alternância. É uma oração, uma ação de cada vez. Olha só. Você vai... Tá errado aqui, ó. Você vai direto, digitação, tá? Erro meu. Você vai direto para o seu trabalho ou você vai à sua casa antes? Então, ou acontece uma ação ou outra. Não dá para ir para o trabalho e para casa. Aproveitando, falando em casa, né? Aqui não tem crase, porque não diz de quem é a casa. E se fosse só por causa do pronome possessivo feminino, é opcional, lembra? Bom, pode ser só o ou, né? Podia ser ou você vai para a direita ou você vai para a esquerda. Ora quer uma coisa, ora quer outra. Quer você goste de mim, quer você não goste, não conversaremos mais. E aí, em aula presencial, quem já fez curso comigo, eu sempre cantava, né? A musiquinha do Papai Noel antiga. Lembra daquela? Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem. Ficou bonitinho, né? Conclusiva, gente. Ora, conclusiva expressa conclusão. Vou concluir algo que foi dito na oração anterior. O diretor não concorda com a votação. Conclusão. Então, não vai se envolver no processo. Bem parecido com o que está acontecendo lá em Brasília. Em Brasília? No Senado, na favela, sujeira para todo lado. Não é bem assim, né? Que país é esse? Independente do país é esse, a gente tem que arrumar um lugar ao sol nele, né? Então, assim, portanto, né? Não gosto mais de você. Portanto, estou terminando o relacionamento. Você é fedorenta, por isso não ando com você. Tive um pesadelo noite passada, por conseguinte me mijei toda. Vamos rir um pouco, tá? E a explicativa vai ser uma explicação. Saí de forma apressada. Qual é a explicação? Porque não o queria encontrar. Bacana, não queria encontrar ele, não. Saía só para no dia a dia, tá? Que nem eu falo assim. Mas na hora de escrever e marcar, eu faço bonitinho. Vocês também o farão. O que? Larga essa vida que não vai te dar nada.
Porquanto também é explicativa. Aqui tem o isto é 2 vezes. Desculpa porque eu fui arrumar, acabei colocando 2 vezes, tá? Isto é uma expressão explicativa, né? Tá? Queria explicar uma coisa para vocês, anotem aí, porque eu não coloquei aqui. Vocês notem que tem pois na conclusiva e pois na explicativa? Então anota aí. Na conclusiva, o pois aparece depois do verbo. De novo, na conclusiva, o pois aparece depois do verbo. E na explicativa, o pois aparece antes do verbo. Vamos pegar esse exemplo e já relembrar um conteúdo. Saí de forma apressada, pois não queria encontrar. Notem que o pois estaria antes de queria, do verbo. E esse porquê é junto e sem acento, porque pode ser trocado por pois. Ora, pois, como começa a fazer sentido esse tal português. Estou a quase gostar muito desta matéria. Fechou as coordenadas? Vamos para as subordinativas. As conjunções subordinativas, elas vão aparecer nas orações subordinadas. Mas aí elas não podem ser separadas. Por quê? Vão ficar capengas, não vão fazer sentido, uma vai precisar da outra. Por isso que a gente tem uma oração principal e uma oração subordinada. A subordinada completa o sentido da oração principal. Elas dependem uma da outra. Tipo aqueles relacionamentos doentio, ou as metades da laranja, Fábio Júnior. Carne e unha, alma gêmea, bate coração. É bom, né? Tem live dele na sexta-feira. Sou apaixonada. Mas vamos embora. Então, assim, tem mais. Nós temos aí alguns tipos de conjunções subordinativas. Gravem que as integrantes só vão aparecer nas orações substantivas, porque essas orações subordinadas, elas vão se dividir em substantivas, adjetivas e adverbiais. Vamos ver isso mais adiante, tá? Mas as integrantes só vão aparecer nas substantivas. E as integrantes podem ser o que, o se e o como. Não se preocupem nesse momento em entender as orações, tá? A gente sempre separa. Isso é uma dica boa. A conjunção, ó, elas introduzem orações. Se elas introduzem, a oração começa com ela. E como é o que, ó? Espero que ela tenha sucesso no trabalho. Veremos adiante, em outra aula, que o que completa um verbo sem preposição. E se ele completa um verbo sem preposição, a gente já viu isso, o que completa um verbo sem preposição é um verbo transitivo direto. Portanto, aí essa oração vai ser oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Mas calma, que por enquanto o que importa? Saber que as integrantes só aparecem nas orações substantivas. Agora, todas essas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, elas aparecem nas orações subordinadas adverbiais. Pode ver que todas elas começam com o nome adverbial e o tipo. À parte, veremos as orações adjetivas, porque elas começam com pronome relativo. Uma coisa de cada vez. Então, as adverbiais, que nem lá nas coordenadas indicavam ou soma, ou oposição, ou alternância, ou conclusão, ou explicação, aqui também tudo faz sentido. Tem duas maneiras de matar isso. Ou eu decoro tudo e fico louca e para concurso vocês não precisam saber o português todo, vocês precisam de macetes, dicas. Se quiserem ficar fera, melhor, né? Mas aqui vocês querem a vaga. Minha missão é fazer vocês alcançar essa vaga. Causal vem de causa. Então vamos separar aqui. Olha aqui.
Primeiro eu vou falar aquilo que eu expliquei. A aluna tirou uma péssima nota. Por que não estudou para a prova? Não confundam, tá, com a explicativa. Porque aqui está completando, né, também a informação. Vocês poderiam trocar, visto que não estudou para a prova, uma vez que não estudou para a prova, já que não estudou para a prova. Vamos voltar aqui rapidinho. Se vocês trocarem aqui, sair de forma apressada, tá? Por quê, tá? Ela é só uma explicação, vocês não tentem trocar, tá? A diferença é muito simples, tá? Aqui eu só tenho uma forma de explicar, tá? Podendo separar as orações. Aqui eu não posso separar as orações. Estou fazendo uma pausa porque essa hora da noite eu estou gravando desde cedo. Quando vai lá para a plataforma parece, só tem esses minutinhos, mas a gente grava não e demanda tempo. A consecutiva a gente vai expressar a consequência. Olha, a vírgula marca também, quando tem a vírgula, a separação das orações. Mas lembrando que a conjunção é que começa, tá? A mãe gritou tão alto. Não posso falar tão alto aqui, já são 11 horas da noite, né? Eu moro num prédio. Mas falou tão alto que... Qual foi a consequência disso? Notem que essa oração completa o sentido dessa. Que assustou os filhos. Então foi a consequência de ter gritado alto, tá? De ser de forma que assustou os filhos, de modo que assustou os filhos, de tal forma que assustou os filhos. As finais vão indicar a finalidade com que eu faço alguma coisa. A fim de que, para que. Fiz um esforço. Qual é a finalidade? Para que não houvesse falhas nos pagamentos. Estudei bastante para o concurso de triunfo, a fim de que conquistasse o primeiro lugar. Eu estou tendo uma vidência. A temporal, gente. Aqui tá caindo uma garoa, não é chuva, temporal, não tem nada a ver com tempo não, tá? Não sou a garota do tempo aqui. Até nem sou tão garotinha, né? Às vezes, embora eu queira cantar, quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Só que não, né? Mas eu tô batendo um bolão. Pelo menos no português. Então, assim, ó. Desde que parei de fumar, não me perguntem se eu parei, tá? Mas estou, ó. Ela pode ser invertida também. A subordinada pode vir na frente, ó. Estou mais nervosa e agitada. Qual é o tempo? Desde que parei de fumar. Então está indicando, né, a questão temporal do que acontece do meu estado de nervosismo, de agitação, que dizem que a síndrome de abstinência da nicotina causa tudo isso. Eu estou num processo tentando. Eu sei que do álcool a gente passa, porque eu vou fazer 20 anos em outubro sem beber e outras cositas mais. Mas eu sou tão engraçada assim que não preciso mais beber por 3 encarnações, né? E falando sério, né? Ou a gente respira, né? Em tempos de Covid ou fuma, né? Mas vamos para lá. Deu para entender que é uma questão de tempo? Enquanto você dormia, comi todo o pudim. Comi todo o pudim em qual tempo? Enquanto você dormia. Agora que você chegou, o meu mundo ficou completo. Sabe aquelas pessoas que não sabem lidar bem consigo mesmo? É claro que é legal ter, né? Cobertor de orelha, um termo aqui do sul, essas coisas, né? Mas
E também é verdade que quando a gente acerta a mão, meus dedos são todos podres, né? Tá? Eu sou para-raio de Exu em termos de relacionamento. Mas é legal dizer agora que você chegou, meu mundo ficou completo, né? Porque eu acredito no amor, né? As pessoas é que não foram legais comigo. Logo que você chegou, comecei a tremer. Ai, meu Deus, que nervoso, né? Tá? As condicionais vão indicar uma condição para algo acontecer, para que eu faça ou alguém faça alguma coisa. Ficarei muito grata se você vier comigo. É uma condicional, condição, manipulação também, né? Tá? Quando a gente quer um jeitinho. Se você me amasse, eu seria mais feliz, né? Caso você volte, nunca mais vou brigar. E aqui, ó, a continuação das condicionais. Desde, não é Deus de, né? Não fala errado. Salvo se, exceto se, exceto se você me trair, jamais te matarei. Psicopata, bandida, homem primata. As concessivas é um contraste. Também tem a ver, né? Lembra oposição. Porque é um contraste, olha só. Parou para conversar com o porteiro, embora ele estivesse atrasado. A pessoa está atrasada. Então era para, ó, larga, sai correndo. Olha a hora. Mas não, ainda para bater papo. É um contraste. E todas as outras, conquanto, ainda que, mesmo que eu me ferre, vou continuar te encontrando. Vocês notam que hoje eu estou falando de amor, é a chuva, né? É o confinamento, enfim, é uma monte, né? Tá dando só essa resenha, né? Comparativa, vai ter comparação. Eu não gosto de física como não gosto de química. E não precisa gostar, pelo menos pro concurso de triunfo, né, na Banca La Salle, porque não vai cair essa parada, tá? Tem que gostar de legislação, raciocínio lógico, português e conhecimento específico. A menos que você faça, né, para professor de física, de química, tá? Já dizia uma musiquinha antiga, um rock and rollzinho, não saco nada de física, literatura ou gramática. Só gosto de educação sexual, né? Enfim. Lendária essa tal de Gelb, né? Mas enfim, estamos fazendo uma comparação. Gosto muito do seu pai, assim como da sua mãe. Gosto da sua mãe tanto como do seu pai. A conformativa, gente, é uma coisa de conformidade, de acordo, né? Então, olha só, os pedidos serão atendidos conforme a ordem de chegada, de acordo, segundo a ordem de chegada. E consoante aqui é sinônimo de conforme, de segundo, ok? E para fechar o nono tipo de conjunção subordinativa adverbial, a gente tem a proporcional, que vai indicar uma proporcionalidade, uma proporção. E nós temos as conjunções aí, a proporção que, a medida que, ao passo que. Ó, quanto mais faço dieta, mais fome eu tenho. A proporção que falo, vou ficando cansada. A medida que penso, menos esperança tenho na vida. Brincadeira, gente. Tá? Mas deu para entender direitinho, né?
Essas são as conjunções, então, que serão importantes depois nas orações. Aqui embaixo está escrito as conjunções subordinadas integrantes. Estava lá, aqui, ó, bem no iniciozinho. Vai dizer isso, que as integrantes introduzem uma oração que desempenha uma função sintática de sujeito ou objeto. E outras cositas más. E as adverbiais introduzem uma oração que indica uma circunstância que a gente estava vendo ali, de proporção, de causa, de finalidade, consequência. E essa nota eu vou explicar para vocês, mas isso não cai, né? Apesar de incluir o modo nas circunstâncias expressas por advérbios, porque advérbio expressa circunstância de tempo, de lugar, de afirmação, negação, intensidade, modo, né? Mas diz aqui que a nomenclatura gramatical brasileira não reconhece as conjunções subordinativas adverbiais modais. Para entender melhor, não tem aqui adverbiais modais, tá? Só essas 9 que esta baita professora estava explicando para vocês. Ok? Um beijo da Gelbi. A gente se vê na próxima semana ou mais para o fim da semana. Eu gravei com atraso, mas tenho certeza que foi muito produtivo. Saudade de vocês. Fiquem bem, fiquem em casa. Se não puderem, se cuidem, que a vida, apesar de difícil, ela pode e deve ser maravilhosa.